Olá pessoal, um bom dia para todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da EBD Online, para a Escola Bíblica Dominical, que nós fazemos aqui no canal já há algumas semanas. Inclusive, se você perdeu algum episódio, todos eles estão disponíveis aqui no canal. Nós já analisamos por aqui todos os livros do Pentateuco, todos os livros históricos, todos os livros poéticos e começamos recentemente a fazer essa análise sobre os livros proféticos, que são, sem dúvida nenhuma, os livros mais importantes do Antigo Testamento, tanto para a fé judaica, que você sabe, o Antigo Testamento é a escritura judaica, mas esses livros também dos profetas, eles foram muito lidos pelas primeiras comunidades cristãs e por isso também tem uma importância grande para a fé cristã. Semana passada nós falávamos sobre o livro do profeta Isaías e nós falamos até o capítulo 39. Se você que não viu o episódio quiser entender por que ao falar sobre Isaías falamos até o capítulo 39, e não até o capítulo 66, eu convido você a visitar o vídeo da semana passada para você assistir e entender essa divisão do livro de Isaías. Hoje eu vou falar sobre o livro do Deutero-Isaías. Talvez você esteja pensando, ora, mas na minha Bíblia não tem o livro de Deutero-Isaías. Tem o Deuteronômio, Deutero-Isaías eu nunca ouvi falar. Eu até imagino que muitas pessoas não ouviram falar do chamado Deutero-Isaías, porque, na maioria das vezes, o acesso que nós temos à leitura dos textos bíblicos é uma leitura via igreja, né? E a igreja ela tem uma outra abordagem dos textos bíblicos, mas nós vamos seguir aquilo que as pesquisas acadêmicas e os melhores livros na área de teologia bíblica têm falado sobre essas composições. O Deutero-Isaías tem na sua Bíblia com toda certeza, independente de qual seja a Bíblia que você usa. Seja uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante, uma Bíblia na linguagem de hoje, independente de qualquer coisa, com certeza na sua Bíblia tem o livro do Deutero-Isaías. É claro que não vai aparecer com esse nome lá escrito Deutero-Isaías, mas para você não ter dúvida, é só você abrir a sua Bíblia no tradicional livro do profeta Isaías. O primeiro profeta chamado Isaías é o texto que corresponde ao capítulo 1 até o capítulo 39, e o Deutero-Isaías é o capítulo 40 até o capítulo 55 desse livro do Isaías que está aí na sua Bíblia, na Bíblia de todo mundo, né? Por que Deutero-Isaías? A pesquisa bíblica sabe que os capítulos 40 até os 55 foram escritos num outro período, num outro lugar, num outro contexto e por outra pessoa diferente da primeira parte do livro do Isaías, né? Até o capítulo 39. Sabe-se disso, que o contexto, a época eram diferentes, que o autor, que o profeta em questão, do capítulo 40 até o 55, era outro profeta diferente daquele da primeira parte do livro, só não se sabe exatamente qual é o nome desse profeta, é um profeta anônimo que ganhou essa terminologia de Deutero-Isaías, porque estava na conexão com o primeiro livro, depois se descobre que ele é um segundo autor, um segundo texto, e aí ele ganha o nome de Deutero segundo Isaías, né? É um outro profeta que nós estamos falando aqui do capítulo 40 até o capítulo 55, que você vai perceber que há uma mudança bem radical de assunto entre o primeiro Isaías e o segundo Isaías, entre o texto do capítulo 1 ao 39 ao texto do capítulo 40
ao 55. O Deutero Isaías escreveu a sua mensagem, né, viveu esse contexto entre o ano 550 a 539 a.C. É um período bem diferente do primeiro Isaías, que viveu seu ministério no ano 740 a.C. O Deutero Isaías viveu seu ministério, a sua profecia, 200 anos depois do primeiro profeta chamado Isaías. O contexto desse momento é o período em que os persas tinham vencido os babilônicos, tinham superado os babilônicos, o que também mostra para a gente que é um contexto diferente do contexto do primeiro Isaías. O Deutero Isaías fala muito sobre o conceito e sobre a palavra servo, servos no plural, servo no singular. É uma expressão que aparece do capítulo 40 até o capítulo 55, 21 vezes nesses poucos capítulos, né? É um termo que assume uma importância bastante interessante dentro do livro do Deutero Isaías. Esse servo é aplicado, apesar de aparecer 21 vezes, nem sempre ele se refere às mesmas pessoas, às mesmas coisas, né? Muitas vezes esse termo servo é usado para o próprio povo de Israel, outras vezes é usado para o próprio profeta, né? Aquele que está falando, que está profetizando. E lembrando o que eu falei lá na aula introdutória de profetismo, profetizar não significa prever o futuro, embora muitas pessoas pensem dessa forma. Tem várias pessoas que confundem um profeta bíblico de Nostradamus, por exemplo. Nostradamus, que é aquele personagem lá da Idade Medieval, que teoricamente falou de coisas que iam acontecer centenas, milhares de anos depois dele. Os profetas não têm essa questão, né? O profetismo bíblico não diz respeito a falar de algo que vai acontecer 1000 anos depois, 500 anos depois, mas é uma análise do contexto político, social e religioso, principalmente, que eles estão vivendo, que eles estão percebendo, e a denúncia que eles fazem dos abusos cometidos dentro desse cenário e o alerta para que esse povo venha a se converter a Deus e tomar o seu caminho novamente, para que haja conserto entre esse povo diante de Deus. Esse conceito do profetismo, a gente não pode se esquecer, porque isso muda radicalmente a maneira como nós compreendemos o profetismo e, consequentemente, como nós compreendemos os textos dos profetas do Antigo Testamento, que são textos profundamente salutares, né? Como também é profundamente salutar que você se inscreva aqui no canal, caso não tenha feito isso ainda. Que você ative todas as notificações, deixe seu like nesse conteúdo e também fica o meu convite para você se tornar membro do canal. Você apoia o desenvolvimento do nosso trabalho e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Por exemplo, o pacote café completo dá a você acesso às aulas inéditas da Escola de Capacitação Teológica. Participe com a gente. Como nós estávamos falando sobre o que significa a palavra servo, que aparece mais de 20 vezes no Deutero Isaías, é bom que você saiba também que o servo sofredor do capítulo 53 do Deutero Isaías não se refere a Jesus, como nenhuma passagem do Isaías, do Deutero Isaías, se refere a Jesus, ao personagem histórico de Jesus, por um motivo muito óbvio, muito claro. Esses profetas falaram e viveram 700, no caso do Deutero Isaías, 500 anos antes de Jesus. Então é óbvio que eles não poderiam falar sobre um personagem que eles nem sabiam que iria existir. Algumas passagens dos profetas falam sobre a esperança messiânica, a esperança na vinda de um Messias que libertaria
o povo de Israel, o povo de Judá, de todas as opressões que eles podiam sofrer. Mas naquele período eles ainda não entendem esse Messias como sendo o Jesus que nós compreendemos, porque no nosso caso ele já se manifestou historicamente, mas no caso dos profetas isso faltava bastante tempo ainda para acontecer. Quem é então esse servo sofredor de Isaías capítulo 53, né, do Deutero Isaías? É o próprio povo de Israel que está passando por esses momentos de exílio, dominação, dispersão, um momento muito complicado, que na semana que vem nós vamos ver como esse desfecho vai acontecendo nesse cenário dos Isaías, né? E se você analisar os contextos anteriores ao capítulo 53, você vai perceber que todo o texto caminha para apontar para o próprio povo de Israel, porque essa é a grande preocupação do Deutero Isaías enquanto ele faz as suas profecias, enquanto vai discorrendo o assunto do seu livro. Você precisa saber, assim, sem maiores pudores, de que, de fato, o texto de Isaías, o Antigo Testamento, não fala sobre Jesus. Mas o Novo Testamento fala sobre o Antigo Testamento, tá? Quando eu fiz o livro aqui, quando eu fiz aqui um vídeo de Isaías que ele não fala sobre Jesus, várias pessoas tentam falar e argumentar a mesma coisa de sempre, a mesma ladainha de sempre. Não, mas o Novo Testamento fala isso, o Novo Testamento diz isso. Bom, presta atenção. Dizer que o Antigo Testamento não fala de Jesus não é dizer que o Novo Testamento não fala sobre o Antigo Testamento. Não é dizer que o Novo Testamento não diz que o Antigo falou sobre Jesus. Porque o que acontece é o seguinte: o Novo Testamento, a primeira comunidade cristã, ela tem duas características que nós não podemos nos esquecer. Primeira característica é que quase toda a membresia da primeira comunidade cristã era de origem judaica. Então, para eles, a fé judaica, os textos judaicos, o contexto e até as cerimônias judaicas continua fazendo muito sentido para a vivência da sua fé. Eles vão trazer toda essa bagagem judaica para a sua fé neocristã, né? Recentemente convertida a Jesus. Até o ano 70 nem se entende que há o cristianismo, que é diferente do judaísmo, era a mesma coisa, e mesmo depois dos anos 70, essa proximidade ainda é bastante próxima, né? E a segunda característica é a escritura cristã, o Novo Testamento, demora séculos, e não é exagero meu, demora séculos para ser formada definitivamente. Enquanto essa escritura não fica pronta, o que a primeira comunidade cristã utiliza é partes do Antigo Testamento como escritura sagrada e as epístolas que começam a circular a partir dos anos 50 e também, mais ou menos dessa época, os primeiros textos dos evangelhos que não alcançam todas as comunidades daquela época. Então, a comunidade cristã faz uma releitura, uma retroprojeção dos textos do Antigo Testamento e vão ler essas passagens como se cumprindo na pessoa de Jesus. Como profecias messiânicas, como textos do Isaías, esse 53, por exemplo, como textos de Gênesis, do Êxodo e assim sucessivamente. A comunidade cristã pega os textos principais do Antigo Testamento e em alguns momentos faz uma releitura daqueles textos originais, fazendo com que eles caibam no modelo de Jesus, ou seja, fazendo com que Jesus seja a resposta para profecias, perguntas, questionamentos que aconteciam lá atrás no passado. Então, sim, o Novo Testamento fala sobre uma leitura do Antigo Testamento a partir da ótica de Jesus, mas o Antigo Testamento não fala
sobre Jesus, inclusive o capítulo 53 do Deutero-Isaías, que será interpretado a partir de Jesus lá na era cristã, bem mais à frente desse processo. O Deutero-Isaías também vai mostrar Deus como único, como incomparável e que estende o seu projeto salvífico para todos os povos, e essa mensagem é bastante revolucionária para o Deutero-Isaías, né? Porque boa parte do Antigo Testamento o povo vivia uma monolatria. E nesse momento o povo já está, os profetas já estão conduzindo o povo para que eles se livrem dessa monolatria e passem a considerar o Deus Israel como Deus que cria todas as coisas, como um Deus que oferece a sua salvação para todos, inclusive para os estrangeiros e não apenas para os próprios israelitas, né? Por exemplo, o capítulo 45, versículo 12, diz assim, ó: Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E se você continua lendo esse capítulo 45, você vai perceber o Deutero-Isaías apresentando Deus não só como Deus de Israel, mas como Deus criador de todas as coisas, criador dos seres humanos, e que convida esses seres humanos para a salvação, para o arrependimento. É uma mensagem muito mais universalizante do que a mensagem do primeiro Isaías, do que a mensagem do livro de Isaías, do capítulo 1 até o 39, né? Esse texto do Deutero-Isaías, que eu repito, é o livro que você tem na sua Bíblia chamado de Isaías, que está do capítulo 40 até o capítulo 55, ele se divide em duas partes principais. A primeira parte é do capítulo 40 até o capítulo 48, em que ele aponta e denuncia 4 desvios essenciais que o povo estava vivendo naquele contexto. O primeiro desvio que esse profeta tenta corrigir é o desvio dos desanimados, daqueles que observam tudo o que Deus está fazendo, mas mesmo assim se consideram desanimados, se consideram desesperançados. O segundo desvio dos ingratos, daqueles que estão reclamando, daqueles que estão desprezando todas as experiências vividas anteriormente. O terceiro dos escandalizados, daqueles que estão surpresos, aborrecidos, chateados, né? E o quarto, aqueles que se deixavam seduzir pela Babilônia, pelo apelo lá do exílio, que queriam retornar ou que estavam com a cabeça voltada para o período do exílio. A segunda parte do Deutero-Isaías vai do capítulo 49 até o final, até o capítulo 55, que fala sobre o que vai acontecer com aqueles que permanecem fiéis. É um apelo à permanência, à fidelidade daquele povo. E a primeira coisa é uma reviravolta. A segunda característica é a restauração de Sião, Sião como um símbolo da reconstrução nacional, como um símbolo da unidade daquela nação e daquele povo. E o terceiro ponto, a terceira característica é a conversão das nações, e agora não mais um conserto, uma salvação apenas nacional, mas outras nações ao redor vão olhar para essa restauração e vão querer servir a esse Deus de Israel, né? E é o terceiro ponto que os fiéis vão presenciar, segundo as palavras do Deutero-Isaías. Outras passagens também bem interessantes que a gente vai citar nesse momento é o capítulo 49, que é justamente a divisa das duas metades desse texto, em que fala do chamado desse outro profeta que nós chamamos de Deutero-Isaías. Capítulo 49, versículo 1 fala: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. E depois prossegue relatando e dando mais detalhes desse chamado. Lembrando que o chamado
do primeiro Isaías está lá no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O capítulo 49 vai falar do chamado do Deutero Isaías, né, do segundo profeta. E do capítulo 55, que é lá o último capítulo desse texto, né, versículo 1 e 2, fala o seguinte: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É um convite para uma universalização dessa salvação, ou seja, um convite para o encontro com Deus que se estende para além das fronteiras do próprio Israel. Essa é uma das principais mensagens que o Deutero Isaías possui. Não se confunda, eu repito, você tem esse livro na sua Bíblia, ele faz parte do livro nomeado como Isaías, não tem nenhuma outra mudança. Estou apenas contando para você que a pesquisa bíblica identifica que o autor do Isaías, capítulo 1 até o 39, é um, e o autor do Isaías, capítulo 40 até o 55, é outro, com uma outra mensagem, num outro contexto, num outro cenário. Talvez você esteja falando, ora, mas ainda está faltando coisa aí. Eu sei que o livro de Isaías vai até o capítulo 66, você só falou até o 55. Pois é, eu sei, ainda bem que você percebeu isso, mas não faltará nada, porque na semana que vem a gente vai voltar para falar do capítulo 56 até o capítulo 66, e aí sim concluir esse grande texto chamado Isaías, que cada um de nós tem na sua Bíblia, seja essa Bíblia qual for, né? Em todas elas, essa integralidade do texto está lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe aí com seus contatos, fique atento e atenta, porque todos os dias nós temos conteúdos aqui no canal e eu espero por você. Um abraço.